Boa tarde a todos, espero que me estejam a ouvir bem. Eu gostaria de começar por agradecer o convite para participar neste evento e felicitar a organização pela iniciativa e também pela escolha do tema, que é um tema tão relevante e tão merecedor da reflexão de todos nós. Tendo em conta o tema deste encontro, diálogos e investigação sobre cultura, educação e sociedade digital, eu procurei primeiro reunir algumas ideias, algumas questões que eu espero possam contribuir para estes diálogos, relacionadas com o que me parece ser uma necessidade imperiosa da educação em geral e também, portanto, do ensino superior, que é de promover a literacia mediática dos cidadãos. Num ecossistema mediático fortemente marcado pelas tecnologias digitais. Adicionalmente, e a propósito da investigação, eu vou também aqui apresentar um projeto de investigação que está a ser desenvolvido na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, precisamente sobre a temática da literacia digital e mediática. Eu vou começar por enquadrar e justificar o tema desta minha intervenção. Farei referência a seguir a alguns fatores que têm contribuído para que se reconheça cada vez mais a importância da literacia mediática e de promover a discussão, a investigação, a reflexão sobre este tema. Depois centrar-me em algumas questões que, na minha perspectiva, são centrais no âmbito da educação para a literacia mediática e que colocam desafios muito exigentes à educação, quer em termos de intervenção, quer em termos de investigação. E terminarei então apresentando o projeto que referi inicialmente. Portanto, este tema da educação para a literacia mediática não é um tema novo, não é também um tema recente. A importância de se educar para os média, ou seja, de promover a literacia mediática e de implicar a escola e a educação formal neste empreendimento é reconhecida há muito tempo e na verdade tem acompanhado a evolução dos próprios meios de comunicação, levando a que em diferentes momentos se privilegiasse determinado meio em detrimento de outro, normalmente o mais recente. Portanto, isto aconteceu com o cinema, com os cómics, com a rádio, com a televisão e, inevitavelmente, nas últimas décadas, a atenção centrou-se na internet e nos médias digitais. No entanto, apesar de não se tratar de um tema novo, a verdade é que temos vindo a assistir a um reconhecimento crescente da sua importância. E não só quando se fala de crianças ou de jovens, mas de todos os cidadãos e de cidadãos de todas as idades. Este reconhecimento tem vindo a traduzir-se em recomendações e em diretivas de instâncias internacionais, nomeadamente da Comissão Europeia, que apresenta a literacia mediática como uma condição essencial para o exercício da cidadania ativa e plena. E tem-se traduzido também em múltiplas iniciativas e projetos com o objetivo de educar os cidadãos para acederem aos média, compreenderem e avaliarem de modo crítico os média e os seus conteúdos e para criarem comunicações em diferentes contextos e recorrendo a diferentes suportes. Porquê esta atenção crescente a este tema? Em primeiro lugar, a própria evolução das tecnologias digitais, portanto, a generalização do seu uso e a forma como elas passaram a mediar grande parte das nossas ações e interações diárias. E esta evolução das tecnologias digitais foi acompanhada de uma ênfase muito grande na necessidade de capacitar os cidadãos
para o uso eficaz das tecnologias como resposta a um mercado de trabalho em constante transformação e aos requisitos de uma economia digital. E, portanto, as próprias competências digitais passaram a estar no centro das políticas públicas. Mais recentemente, um outro fator veio também colocar ou reforçar o foco na literacia mediática, mas numa outra dimensão mais associada aos valores democráticos. E esse fator diz respeito à desinformação, ao tema, à problemática da desinformação e das fake news, que tem ocupado, tem estado na agenda dos próprios meios de comunicação. Porquê? Porque os riscos da desinformação para a democracia têm implicações, portanto convém aqui referir que a atenção dada a este tema não é alheia ao impacto político e económico que os média digitais revelaram poder ter, muito em particular as redes sociais, no contexto de acontecimentos internacionais, como a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos ou o Brexit no Reino Unido. E, portanto, o tema das fake news veio dar maior protagonismo à educação para os média, atribuindo-se-lhe um papel essencial na formação dos cidadãos para lidarem com o problema da desinformação. Correndo-se o risco, eu abro aqui um parênteses, correndo-se o risco de pensar na educação para os média como uma panaceia e de se colocar a responsabilidade exclusivamente no indivíduo que recebe e que interpreta a informação. Bom, a este fator eu gostaria de acrescentar um outro, que é um fator que nos surpreendeu, inesperado e que ilustra bem aquela incerteza que foi referida nas intervenções desta manhã, que é precisamente a pandemia que vivemos, os acontecimentos no âmbito da saúde. Porquê? Porque estes vieram precisamente reforçar a importância de educar os cidadãos para o uso eficaz das tecnologias digitais, muito em particular os professores, os estudantes, para viverem, para comunicarem, para trabalharem em contextos que são crescentemente mediados pelas tecnologias digitais. Eu penso que muitos de nós, depois da experiência do último semestre do letivo, nomeadamente depois com a substituição do ensino presencial pelas aulas online, se revêem numa afirmação que eu gostaria agora aqui de partilhar. Portanto, eu vou tentar compartilhar a tela. Portanto, numa afirmação peço desculpa. Muito bem. Numa afirmação de Heller, portanto, eu penso, conseguiram ver o slide? Sim. Que diz que é a presença de muitos média numa plataforma única que transforma o utilizador num terminal móvel. Muitos de nós, eu acredito que sentiram, nos últimos meses, se sentiram precisamente como um terminal móvel para interações comunicativas mediadas em vários contextos e em diferentes espaços da vida cotidiana que passaram também a ser espaços virtuais. Portanto, este contexto em que a literacia digital e mediática tem vindo a receber uma crescente atenção, coloca, na minha perspectiva, grandes desafios à educação, tornando-se necessária uma reflexão contínua sobre os objetivos que devem orientar a educação para os média. Porquê? Porque a abordagem dos média e
as iniciativas de educação para os média podem perseguir objetivos e percorrer caminhos muito diversos. Por este motivo, vários autores têm vindo a sublinhar a importância de se adotar uma concepção ampla de literacia mediática que possibilite desenvolver uma ação educativa que vá além das competências tecnológicas e que ajude, portanto, os indivíduos de todas as idades a desenvolver hábitos de questionamento, mas também de competências de expressão de que precisam para serem pensadores críticos, comunicadores eficazes e cidadãos ativos numa sociedade digital. Esta concepção ampla de literacia e crítica de literacia parece-me de facto muito importante. É claro que eu reconheço também que é essencial capacitar os cidadãos e os jovens para darem resposta às necessidades de uma economia digital, de promover as suas competências tecnológicas mais instrumentais, necessárias à criação de valor no mundo do trabalho, portanto, preparando-os para a inserção no mercado de trabalho, mas o que é igualmente importante que em contexto educativo, os médias se tornem objeto de estudo, se tornem mais e mais frequentemente objeto de estudo e de reflexão, no sentido de promover a compreensão sobre o seu papel na sociedade. Ou seja, importa que se promova a capacidade dos estudantes para avaliarem criticamente os médias digitais, enquanto meios que oferecem novas formas de mediar e de representar o mundo, novas formas de comunicar, meios que veiculam determinados valores e determinadas ideologias. E, portanto, o papel da educação aqui é fundamental, inclusivamente porque existe o risco de que desigualdades em termos de competências digitais e mediáticas possam exacerbar outras desigualdades já existentes, sejam elas económicas, sociais, geracionais ou culturais. Aliás, diversos estudos têm vindo a concluir que os indivíduos que mais beneficiam das tecnologias digitais são aqueles que já são privilegiados noutras áreas das suas vidas, em termos de capital económico, educativo ou cultural. E também que o fator educação é um fator explicativo e preditivo do desenvolvimento de competências digitais mais complexas. Portanto, estes estudos levam-nos a perceber o quão importante é o papel da educação formal e pode ser o papel do ensino superior ao nível da promoção da literacia mediática. Mas há um outro desafio que eu gostaria de referir aqui. Desculpa, mas são as tecnologias de que estamos a falar precisamente neste encontro. Eu vou tentar retomar aquilo que estava a dizer, estava a falar da necessidade da importância de se promover a investigação, a reflexão da comunicação mediada pelas tecnologias, porque atualmente todos vivemos em contextos complexos, em que o real e o virtual se cruzam, se sobrepõem, muitas vezes confundem, sendo importante compreender as implicações dessa fluidez entre o mundo online e o mundo offline, no sentido de capacitar os cidadãos para viverem neste contexto e no sentido de favorecer o seu desenvolvimento e o seu bem-estar. Uma outra questão que eu gostava aqui de referir e que coloca também, ou que representa um grande desafio para a educação, tem a ver com a importância de se capacitar os cidadãos para compreenderem o modo como o poder se exerce no espaço digital, no mundo online, para refletirem sobre as questões da privacidade e da segurança.
Na verdade, uma das questões que tem suscitado muita discussão nos últimos anos diz respeito precisamente ao modo como a nossa ação no ciberespaço deixa uma assinatura digital que alguém em algum lado está a registar e que constitui um mecanismo de controle, para além de envolver uma dimensão comercial gigantesca que nem sempre temos presente. Por exemplo, quando damos o nosso consentimento em qualquer página, nos termos de uso de uma dada empresa, obtemos em contrapartida autorização para usar determinada informação, para usar uma aplicação, determinado software, mas esse consentimento que damos oferece à empresa a possibilidade de usar os nossos dados. E nos últimos tempos, sobretudo o incidente que envolveu o Facebook, contribuiu muito para colocar este tema na agenda da discussão pública. Convém referir que já na década de 80, Len Masterman dizia, ou referia-se à publicidade, dizendo que não se tratava de vender produtos ao público, mas de vender o público aos anunciantes, às empresas. E, portanto, com estes processos de data mining, portanto, e de registro de dados, esta observação de Masterman ganha dimensões inimagináveis, como temos vindo a testemunhar. Finalmente, aliás, ainda gostaria de referir aqui mais duas questões que me parecem muito importantes. Uma diz respeito à necessidade de desenvolver, de investir em programas educativos que abordem a ação complementarmente à interpretação. Porquê? Porque as potencialidades dos médias digitais têm permitido que todos nós nos tornemos crescentemente não apenas consumidores, mas também produtores e comunicadores. E, portanto, é fundamental que a educação também contribua não apenas para desenvolver competências de interpretação, de análise, de avaliação, mas também para a consciencialização acerca do papel de cada um de nós, enquanto autores, enquanto comunicadores, enquanto produtores de mensagens mediáticas e de textos mediáticos. Portanto, este é um grande desafio para a educação e que está intimamente relacionado com as potencialidades das tecnologias digitais. E daí a necessidade e a importância de promover, de encorajar, por exemplo, os estudantes e futuros profissionais a tornarem-se mais reflexivos acerca das escolhas éticas que fazem enquanto participantes na comunicação, enquanto comunicadores, e também acerca do impacto que a sua ação comunicativa pode ter nos outros. E agora sim, finalmente, um aspecto que me parece que assume particular relevância no ensino superior, que diz respeito ao acesso e à pesquisa da informação. Os médias digitais vieram, de facto, revolucionar este domínio, portanto, do acesso, da pesquisa de informação, diversificando enormemente as fontes de informação que temos disponíveis, tornando a nossa relação com a informação mais direta. E, portanto, os sistemas educativos enfrentam um desafio que é o de capacitar os estudantes para que sejam capazes não só de interpretar os textos que lhes chegam através da escola, mas que saibam procurar, que saibam encontrar informação em contextos complexos e que estão em permanente mudança. Esta ação é muito importante no sentido de os habilitar para também conseguirem avaliar a credibilidade da informação que encontram e desta forma rentabilizar as tecnologias para fins educativos. Estudos que foram realizados sobre, também em contexto universitário, sobre os critérios que são mais usados na pesquisa e seleção de informação, na elaboração de trabalhos escolares, revelaram, estou a pensar num estudo feito na Irlanda, que revelou que um dos critérios principais
consiste no facto de determinada informação aparecer simultaneamente em múltiplas fontes. Portanto, sendo esta uma forma de corroborar e de validar a informação. Portanto, estes resultados levaram os autores a concluir que é absolutamente essencial educar os cidadãos e promover a sua consciência crítica acerca de como atores externos, portanto, as empresas de tecnologia, os meios de comunicação digitais, orientam as escolhas dos utilizadores e moldam as suas experiências online. Eu gostava de apresentar aqui duas imagens são duas imagens ancoradas, cada uma delas numa citação, que eu utilizei anteriormente para ilustrar estas mudanças no acesso, na multiplicidade de informação que temos disponível. Neste contexto, eu devo dizer que, quer no contexto deste encontro, quer também tendo em consideração os acontecimentos na área da saúde, eu revisitei estas duas imagens e, na verdade, eu encontrei novos significados nestas imagens. Aqui nós vemos a representação de uma biblioteca e Jorge Luís Borges diz que suspeita que a espécie humana única está prestes a extinguir-se. Iluminada, solitária, infinita, perfeitamente imóvel, armada de volumes preciosos, inútil, incorruptível, secreta. Eu agora que voltei a ler este excerto e pensando no contexto da pandemia e nas bibliotecas que tanta falta nos fizeram das nossas faculdades, que ficaram lá, solitárias, imóveis, armadas de volumes preciosos, mas com uma ausência que foi substituída por uma outra realidade que já tem vindo a ser construída há muito tempo e que diz respeito a uma biblioteca que já foi referida, eu penso que pelo professor Henrique Madeira de manhã, a tal biblioteca constituída hoje por uma teia de relações, de informações, que vai dando lugar a um mundo que surge na sequência, no seguimento do desenvolvimento das bibliotecas mais tradicionais e que dá lugar a um mundo de ecrãs conectados, de conversas intermináveis, de imagens e de sons em movimento contínuo, de ágoras buliçosas e aparentemente caóticas, portanto a era da hiperconectividade. É interessante porque ao visitar estas duas imagens eu percebi que o contexto particular que vivemos realça ainda mais estas transformações no acesso à informação e ao conhecimento. Bom, e para terminar, e eu gostaria de dizer ainda que as instituições educativas têm sem dúvida um papel fundamental, que é o de proporcionar oportunidades para refletir sobre estes temas, para refletir sobre como construir conhecimento, políticas, práticas educativas que permitam rentabilizar os benefícios das tecnologias digitais. E terminaria então a minha intervenção centrando mais na componente da investigação para vos apresentar o projeto que eu referi inicialmente, que é um projeto que estamos a desenvolver na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, que é o projeto Comedig. É um projeto que é coordenado pela Universidade de Coimbra, mas que tem como parceira a Universidade do Minho, e que visa precisamente contribuir para a construção do conhecimento sobre que objetivos devem nortear a educação para os média em diferentes contextos educativos.
Portanto, este projeto é financiado pela ECT, envolve investigadores de várias universidades portuguesas e pretende responder a uma recomendação de diferentes instituições internacionais e muito em particular da Comissão Europeia, que tem vindo a incitar os Estados-membros a promover a investigação através de estudos e projetos de diferentes aspectos e dimensões da literacia mediática no ambiente digital. Estudos que acompanhem e meçam a evolução dos níveis de literacia mediática. Portanto, este projeto, como é dito, tem como principal objetivo avaliar as competências de literacia digital e mediática na comunidade escolar, e também, com base nos resultados que forem obtidos, elaborar recursos educativos digitais e oferecer orientações para a intervenção nesta área. É um projeto que adota uma metodologia mista, portanto vai envolver, já teve uma primeira fase, em que nós elaboramos um modelo conceptual orientador desta avaliação das competências de literacia digital e mediática, e que, portanto, vai implicar a recolha de dados junto de alunos e professores de diferentes níveis de escolaridade, do ensino básico, secundário e superior. Os outputs serão, então, um conjunto de recomendações, propostas de formação para estudantes e professores na área da literacia mediática, tendo em conta as necessidades que forem identificadas, um guia para professores sobre como implementar a educação para a literacia digital e mediática e também uma aplicação móvel para estudantes do ensino básico que contribua para promover as suas competências. Portanto, eu convido todos a visitarem o website deste projeto e a sua página do Facebook e vou provavelmente precisar de voltar a contactar e a contar com a vossa colaboração na fase que estamos agora a iniciar de recolha de dados, quer junto das escolas do ensino básico e secundário, quer também desta universidade e de outras instituições do ensino superior. Muito obrigada pela vossa atenção.